Olá, hoje vamos dar continuidade à reprodução. Hoje o tema é reprodução humana. Vamos lá. Como vimos em aulas passadas, a vida começa aqui, com esse evento aqui, a fecundação. Só que a gestação, pelo menos hoje em dia, ela só é considerada a partir do momento em que o óvulo fecundado, já embrião, ele se funde na parede uterina, no chamado endométrio uterino. Como se a mulher já não estivesse gestando uma nova vida a partir do momento em que o óvulo dela é fecundado por um espermatozoide, né? Mas enfim, vai entender. Mas é isso. Então esse momento que vai da fecundação até o implante do novo organismo no útero feminino, nós chamamos de período pré-embrionário. Daí até o final do segundo mês, a gente fala em período embrionário. A partir do terceiro mês, nós já falamos em período fetal. Então vamos lá. A fecundação acontece nesse local aqui, ó. Isso aqui é o terço distal da tuba uterina. Então o óvulo que é liberado, ele é aspirado pela tuba uterina. Olha as franjas da tuba uterina aqui. E a fecundação acontece nessa região. Essa aspiração, esse fluxo contínuo, inclusive de líquido que ocorre aqui nas tubas uterinas em função do batimento de cílios, é que faz com que o óvulo seja aspirado e que ele seja transportado até o útero, onde vai se inserir, caso ele seja fecundado. Então, esse círculo esverdeado aqui está marcando o local onde geralmente ocorre a fecundação. Bom, e aqui, entre 16 e 20 horas após a fecundação, nós já notamos que o zigoto ele já começa a se preparar para a primeira mitose, para a primeira divisão celular. Então aqui nós notamos aqui os cromossomos maternos e paternos se organizando aqui na região central, e aqui por volta de 24 horas a primeira mitose, a primeira divisão celular já está consolidada. E na figura nós percebemos que a caminhada do óvulo fecundado, agora pré-embrião, digamos assim, continua, está se aproximando aí do núcleo. Às 72 horas aproximadamente, terceiro dia após a fecundação, o pré-embrião ele chega ao útero já no estágio de mórula. Algumas células já estão por aqui, 8, 16, 32. Às 96 horas, a coisa já está mais avançada, mais células estão presentes. Então, ao sétimo dia, o novo organismo humano ele já alcança o estágio de blástula. E a blástula humana, vamos olhar aqui para o esquema, é melhor do que a foto. Então, a blástula humana, que é chamada de blastocisto, tá, gente? Ela é formada por uma única camada celular periférica, chamada de trofoblasto, e um pequeno botão celular, onde se concentram algumas células, e que é chamado de embrioblasto. Essa região é que vai formar o embrião. O trofoblasto ele se encarrega mais da formação da placenta, e juntamente com tecidos maternos. A placenta ela é formada tanto por tecidos maternos quanto por tecidos fetais. Por isso que não dá para a gente considerar que a placenta é um anexo embrionário. Um anexo embrionário ele é formado por tecidos apenas por folhetos embrionários. No interior do blastocisto, nós podemos verificar a existência da blastocélia, a cavidade característica da blástula, que é preenchida por líquido. Então, nesse momento aqui, o novo organismo ele começa a se inserir no útero, no endométrio uterino. E aí o trofoblasto ele vai emitindo projeções celulares, divisões celulares acontecem aqui de modo intenso, e prolongamentos do trofoblasto começam a penetrar, a invadir o endométrio uterino. Substâncias liberadas pelo trofoblasto, que nesse momento aqui é chamado de sincício trofoblasto, começam a digerir o endométrio uterino e formar cavidades, onde são lançados nutrientes que serão utilizados pelo indivíduo em desenvolvimento. Nesse momento aqui, nós já consideramos o novo organismo como sendo um embrião, e a partir deste momento, a partir da inserção do embrião no núcleo, é que começa a gestação propriamente dita. Essa é uma visão mais recente. Antigamente se considerava a gestação a partir do momento em que o óvulo era fecundado. Então, nidação é o implante do embrião no útero. Esse é o período embrionário, começa aqui.
Então, isso aqui é um pequeno resumo, né? O primeiro dia, ó, a fecundação. Terceiro dia é o momento em que o embrião chega ao útero. Sétimo dia é o momento em que a blástula se insere na parede uterina. E aí nós temos um esquema que representa a placenta. Como já dito, a placenta tanto é formada por tecidos maternos quanto por folhetos embrionários. E é essa estrutura que vai nutrir a criança até que ela tenha condição de nascer. A placenta se liga ao indivíduo através do cordão umbilical e pelo cordão umbilical passam artérias e uma veia. No caso, a veia umbilical que leva sangue arterial e nutrientes para a criança e artérias que vão trazer resíduos do metabolismo da criança para a mãe. Não há contato entre o sangue materno e o sangue fetal. Os nutrientes eles são despejados em cavidades, em lacunas teciduais, e é nessas lacunas teciduais que os nutrientes são lançados para o corpo da criança e que os resíduos da criança são lançados para que a mãe expulse posteriormente. Vale salientar que a placenta ela é mantida pela progesterona, inicialmente progesterona produzida pelo corpo lúteo, lá do ovário, inclusive quando ocorre a fecundação. Se não ocorrer a fecundação, o corpo lúteo ele degenera, ele atrofia. Mas se a fecundação ocorrer, as vilosidades coriônicas vão produzir a gonadotrofina coriônica, o hormônio HCG, que no início da gestação é produzido em grande quantidade, inclusive é detectado na urina. Os testes de gravidez, aqueles que você compra em farmácia, eles detectam a gravidez justamente por conta da presença da gonadotrofina coriônica presente na urina, que é liberada em excesso. Depois o corpo lúteo ele começa a degenerar e a própria placenta passa a produzir progesterona que a mantém. Portanto, a mulher não menstrua enquanto está grávida. Se ela sangrar, alguma coisa está errada. Bom, está aqui a placenta, né? Retirada depois de um parto. E agora nós vamos acompanhar algumas fases do desenvolvimento embrionário e fetal. Percebemos aqui inicialmente um embrião com 2 semanas e meia após implantação no útero após a anidação, e aqui a gente já percebe o tubo nervoso já formado. Isso quer dizer que a placa neural ela já se fechou, o sistema nervoso ele já está fechadinho, desde a região anterior até a região posterior. Já notamos aqui primórdios de olhos, localizados mais ou menos nessa região, primórdios também de orelha, o ouvido médio, já começa a se formar aqui no alto, tubo digestório bem próximo à região onde se localiza o cordão umbilical, fendas faringianas, que formarão os anéis da traqueia, estão presentes aqui, fígado também já está formado, já começou a se formar, sistema respiratório e os batimentos cardíacos. O coração ele é bem grande, está localizado nessa região, o coração ele já começa a bater, já nesse momento. Um embrião com 4 semanas de gestação, com mais ou menos meio centímetro de comprimento, ele já começa a apresentar brotos, pequenos brotos de braços e pernas, não dá para ver direito aqui, mas eles já começam a se formar. As fendas faringianas, fendas branquiais faringianas já estão bem evidentes aqui. O encéfalo ele já está dividido em 3 porções básicas e a gente já nota aqui o coração bem evidente. Essa figura já nos apresenta o coração bem desenvolvido. O embrião de 5 semanas, com um pouco mais de meio centímetro de comprimento, já apresenta braços e pernas bem definidos, só que os dedos ainda não estão formados. Os braços e pernas, eles são como que remos, são como que nadadeiras, daí uma evidência do nosso parentesco com animais mais primitivos. Os músculos já começam a se formar, aqui na verdade já percebemos contrações musculares. Às 9 semanas de desenvolvimento após a anidação, inicia-se o que nós chamamos de período fetal. O novo organismo deixa de se chamar embrião e passa a se chamar feto. É aqui em que os ossos começam a se formar. No entanto, a maior parte do esqueleto da criança, ainda quando ela nasce, é cartilagem, tecido cartilaginoso. Os primeiros movimentos aqui já podem ser verificados. Os vasos sanguíneos já tomam sua posição definitiva e aqui testículos e ovários começam a se formar. O feto, entre 13 e 14 semanas, tem 8 centímetros de comprimento.
O sexo da criança já pode ser verificado, já pode ser determinado via ultrassonografia. A notocorda ela já está em vias de desaparecimento para dar espaço à formação da coluna vertebral. E já percebemos aqui a formação de unhas nos pés. As unhas dos dedos das mãos elas se formam um pouquinho antes, já começam a se formar um pouquinho antes. As unhas dos pés, mais ou menos na 14ª semana de gestação. Na 17ª semana, após a anidação, o feto tem aproximadamente 16 centímetros de comprimento e já reage a determinados barulhos. Ele já se movimenta, já responde com movimentos a determinados barulhos e a face do feto já é muito humana nesse momento. E finalmente, ao 266º dia, a criança já está prontinha para nascer. Pode nascer um pouquinho antes, pode nascer um pouquinho depois. Na verdade, a criança que nasce ao 7º mês de gestação, ela já tem plenas condições de sobreviver. Logicamente que se é um parto prematuro, ela vai requerer uma série de cuidados. O parto ele pode ser cesariano ou pode ser normal. Cesariana quando não dá para acontecer conforme a natureza propõe, né? Tem que ser via cirúrgica. No parto normal, a criança já tem que estar com a cabecinha voltada para baixo, né? Ocorrem contrações uterinas em função de um hormônio produzido pela hipófise posterior, conhecida como neurohipófise, o hormônio a oxitocina. Então, contrações musculares ocorrem, o colo do útero se abre. Sem gravidez, o colo do útero tem um diâmetro de meio centímetro. No momento do parto, ele se abre de modo a permitir a passagem de uma criança com 3 quilos, 3,5 kg. É impressionante. Então, as próprias contrações uterinas colocam para fora também a placenta. E aí o médico corta o cordão umbilical e a criança respira pela primeira vez. Bom, vamos aproveitar o tema para falar de gêmeos, né? Gêmeos são crianças, obviamente, que são gestadas juntas no mesmo momento, na mesma barriguinha, no mesmo útero da mesma mamãe, né? Esses gêmeos eles podem ser idênticos ou distintos. Os gêmeos distintos, também chamados de gêmeos dizigóticos, eles podem ser do mesmo sexo, podem ser de sexos distintos, e eles são parecidos uns com os outros, só que tão parecidos quanto irmãos que não são gêmeos. Dá para entender, né? No caso, os gêmeos dizigóticos, eles são formados quando a mulher libera mais de um óvulo por vez, tá? E tem um desenvolvimento independente. Dependendo do local onde os óvulos fecundados se inserem, eles podem dividir ou não a mesma placenta. Sempre vão estar com bolsas amnióticas separadas, né? Mas as placentas elas podem ser divididas ou elas podem ser individualizadas, como ocorre aqui. Aqui nós temos uma situação em que os embriões eles se implantaram em locais bem distantes do útero, no endométrio uterino. E aqui foi mais próximo, então a placenta ela foi dividida por conta disso. Olha a bolsa amniótica aqui representada, né? Um dos primeiros, esqueci de falar para vocês, um dos primeiros sinais que a criança está chegando, além das cólicas, né? As cólicas que a mulher sente por conta das contrações da musculatura do útero. A bolsa amniótica se rompe, liberando líquido amniótico. Isso é um grande sinal de que a criança, que alguém está chegando em casa. Bom, os gêmeos idênticos são também chamados de gêmeos monozigóticos. São gêmeos que, de fato, são iguaizinhos. Geneticamente, eles são iguais. Lógico, em função de modos de vida, eles podem até ficar um pouquinho diferentes, né, ao longo da vida, mas geneticamente eles são iguais. Nós temos uma situação em que eles dividem a mesma bolsa amniótica e nós temos uma outra em situação em que as bolsas amnióticas são individuais. Se por acaso a separação dos dois conjuntinhos celulares não se der por completo, aí serão formados o que nós chamamos de gêmeos unidos ou gêmeos siameses. Em algumas situações dá para você até separar, né? Em outras situações não, como é o caso aqui dessas meninas. São duas americanas que ficaram muito famosas aí na década de 90. É como se fosse uma pessoa com duas cabeças. Ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Ludwig von Mises.